pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo nesse canal, então seja muito bem-vindo. Se você tá aqui e ainda não me conhece, eu sou Thames Mori, sou formada em teologia, sou assistente parlamentar, estudante de história, e esse canal aqui é onde eu faço análises políticas, análises teológicas e dou aqui a minha opinião a respeito daquilo que está acontecendo no mundo e na minha vida. Então seja muito bem-vindo, aqui você vai ouvir bastante análise, mas também bastante opinião pessoal, tá bom? O vídeo de hoje é a respeito de um livro que a minha filha trouxe para casa, trouxe da escola, e ela ali lendo o livro, eu ali observando o livro, decidi fazer esse vídeo. Já adianto que esse vídeo, ele é mais direcionado para cristãos, tá bom? Principalmente pais cristãos. Se você não é cristão, se você é de uma religião ocultista, de matriz africana, talvez você se sinta um pouco ofendido com esse livro. Mas essa não é a minha intenção, tá bom? Minha intenção aqui não é promover censura, queimar as bruxas, nada disso. Mas numa cosmovisão, quem me conhece mais tempo sabe dessa palavra, numa cosmovisão cristã, onde eu educo as minhas filhas num lar cristão, a minha análise vai partir desse propósito, tá bom? Então fica comigo até o final, deixa seu like, compartilha esse vídeo com famílias cristãs que têm os filhos ali na escola, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil para eles. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, A Maravilhosa e Horripilante Casa da Vovó. Vocês podem ver, tá até com a etiqueta da escola, ó, ela realmente trouxe da escola esse livro do Cedic. Fala oi, Luá. Fala oi, gente. Oi, gente. Isso, eu não deixo ela aparecer nos meus vídeos do meu canal. Mas, enfim, ela que trouxe esse livro. E foi uma experiência muito interessante porque eu pude conversar com ela. Nós pudemos abrir uma caixinha nova na mente dela. Mas, ao mesmo tempo, eu não estava preparada para isso. Eu não achava que a gente ia ter que abrir essa caixinha tão logo. Então, enfim, vamos direto ao ponto, né? Do que se trata esse livro. Eu não vou nem me arriscar a falar o nome do autor, mas eu vou deixar aqui nos comentários, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Link de onde vocês encontram esse livro e tal. Não porque eu quero que vocês comprem, mas porque eu quero que vocês vejam que é real, tá bom? Que existe. Eu avaliei recentemente um livro aqui no canal chamado Gogó, de onde vêm os bebês, que fala a respeito de sexualidade para as crianças. Se você não assistiu, recomendo que volte os vídeos anteriores e assista. E aí vamos para esse. Apesar de não ser o foco do meu canal, né, essa análise de livros, principalmente infantil, eu sou mãe de 3 e lido com a política e lido com a teologia também na realidade delas. Então é por isso que eu gosto de trazer essas análises, gosto de trazer um pouquinho da minha experiência nessa área. Tem muitas mães que me acompanham, principalmente no Instagram, e eu sei que elas gostam bastante desse conteúdo. Vamos lá! O que é A Maravilhosa e Horripilante Casa da Vovó? Primeiramente, é um livro muito colorido. Eu vou mostrar aqui, mas quando eu entrar para análise no geral, eu vou colocar as imagens na tela para ficar mais fácil de vocês verem. Mas é um livro bem colorido, bem interativo, as coisas abrem, fecham, se escondem, aparecem, tudo mais. É um livro bem colorido, bem interativo, bem divertido. E a história em si, o enredo em si, não é um enredo problemático, tá bom? É um menininho que vai ali uma vez por mês visitar a casa da vovó, e ele vai descobrindo coisas na casa da vovó, até ele achar um gatinho preto na casa da vovó, e aí ele vai seguindo esse gatinho, né, na casa da vovó, até achar a vovó, e no final ele vira um lobisomem e os dois voam na vassoura da vovó e a vovó é uma bruxa. Então, os textos em si são bem curtinhos, ó, vou mostrar pra vocês. Os textos, ó, são bem curtinhos, bem pouquinhos mesmo, tá bom? E não tem problema nenhum nos textos. Quando você olha um livro assim, você fala, é um livro divertido, a criança super interage, é bem colorido, é bem interessante. Mas, quando a gente analisa o livro a fundo, a gente percebe coisas que não são tão legais assim. Por trás dessa aparência divertida e colorida, há toda uma simbologia nesse livro satânica, toda uma simbologia nesse livro ocultista, que o autor não faz nem questão de negar, tá bom? O autor deu uma entrevista quando lançou esse livro dizendo que era nessa linha mesmo. Então o autor não faz nem questão de negar. Esse livro, como ela pegou na biblioteca da escola, ela estuda na Escola Municipal da minha cidade, é um livro recomendado pelo MEC, tá bom? É um livro que tá ali em acesso às crianças. A linguagem dele é para crianças a partir de 3 anos, tá bom? De 3 a 5 anos de idade. O que me deixou mais assustada ainda é ter essa faixa etária. Mas enfim,
Antes de eu entrar na história, na simbologia por trás do livro, eu quero deixar duas coisas muito claras aqui do porquê isso me preocupa, tá bom? A primeira coisa é que, nessa idade, não só nessa idade, até um pouquinho mais velha, a simbologia para as crianças é algo muito importante. E pesquisas já comprovam que o nosso inconsciente, ele processa muito mais rápido símbolos do que palavras inteiras, do que frases inteiras. Então esses símbolos, eles grudam no inconsciente da criança. Nenhuma criança que olha esse livro passa despercebido por essas simbologias. Os adultos até passam, às vezes, folheando assim, você passa despercebido. Ah, vê um zumbi aqui ali, uma meleca aqui ali, um osso aqui ali, e não tem nada demais. Mas as crianças, elas mergulham na história. Principalmente quando o livro é interativo e convida elas a mergulharem nessa história. Então, o fato de ter pouco texto e muito mais imagens, imagens interativas, é um convite para a criança olhar para essa simbologia e pular de cabeça no que está desenhado ali. Primeiro ponto. E o segundo ponto é que esses símbolos que carregam mistérios, eles podem deixar marcas profundas no inconsciente de uma criança. Eu fui uma criança que fui iniciada no ocultismo muito cedo. Com 8, 9, 10 anos de idade eu já estava ali participando de giras, enfim. Já estava lendo livro de terror. Eu lembro que o segundo livrinho que eu li, já entendendo um pouquinho mais, com uma cognição um pouquinho melhor, era um livro de terror. Então eu fui uma criança que foi iniciada nessa linguagem oculta muito cedo. E eu sei os malefícios que isso me trouxe hoje, olhando como uma cristã. Então, enfim, duas coisas que é importante a gente deixar claro, tá bom? A primeira coisa é que estar diante desses símbolos, estar em contato com esses símbolos, pode normalizar o ocultismo diante da nossa fé. Normalizar os nossos olhos. O que eu quero dizer com isso? É bem sutil, é em doses homeopáticas, mas a criança vai tendo contato com aquilo. Então, era um filme aqui, por exemplo, Moana. Moana tem diversos símbolos ocultos. E eu não tenho problema nenhum com as minhas filhas assistirem Moana. Mas eu tive que sentar com elas e explicar o que é o evangelho, o que é Jesus e o que é uma ficção. O que nós vemos numa ficção. Esse livro é a mesma coisa. O problema de expor a criança sem esse direcionamento dos pais, e muito provavelmente o professor não vai dar esse direcionamento, até porque não é nem função dele isso, expor a criança sem esse direcionamento torna a consciência dela um pouco cauterizada para o ocultismo. Então, quando ela vê esses símbolos, vai chamar atenção de forma curiosa. Nossa, é uma planta que come, é um osso de alguém morto, é uma sopa de dedos. Enfim, chama atenção de forma curiosa. E isso não traz para o coração da criança o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E como eu disse anteriormente no início do vídeo, esse vídeo é para pais cristãos. Então, se você não é cristão, não vai fazer sentido nenhum para você. Mas como mãe cristã, como educadora cristã, eu entendo que o temor do Senhor precisa estar ali no coração da criança. E ter a consciência cauterizada para esses símbolos inibe o temor do Senhor de crescer nesses coraçõezinhos. E a segunda coisa é que quando a mente fica menos sensível ao mal, quando a mente fica menos sensível à imagem do mal, mais a gente procura o mal. É interessante, né? Parece paradoxal, mas o que acontece? Hoje é só uma caveirinha, é só um bonequinho de voodoo, como eu vou dizer que tem nesse livro. É só um pentagrama. Amanhã, é uma brincadeira do copo, é uma brincadeira do Charlie, é uma brincadeira do compasso. E depois? E depois? É uma leitura satanista? É assim que as coisas vão acontecendo na cabeça da criança. E eu não tô dizendo que uma criança de 5 anos vai sair lendo o livro satanista porque teve contato com esse livro aqui. O que eu tô dizendo é que a consciência cauterizada, que esse livro é um dos instrumentos de leve uma criança de 10, 11, 12 se interessar para o mundo oculto. Então, vamos adentrar ao conteúdo do livro e toda a simbologia que tem por trás. A primeira página, eu vou pôr aqui no vídeo pra vocês só as páginas que eu achei mais crítica, tá bom? Mas a primeira página, enfim, é uma casinha rosa ali, um menininho chegando de bicicleta. Uma vez por mês eu vou visitar a casa da minha vovó. E ele fala uma vez por mês porque fala das fases da lua, né? Ele vai visitar ela só em fase de lua cheia. Bom, ela não atendeu, mas deixou um bilhete. Querido neto, entre, a porta está aberta, tem comida na cozinha, estou atarefada. Assinado, vovó. E aí, essa é a primeira página que eu vou colocar pra vocês. Nessa página nós já vemos um pentagrama,
além de teias de aranha, um ambiente sombrio. E eu não tenho problema nenhum, tá bom? Com teias de aranha, ambiente sombrio, nada disso. Eu tô indo pra simbologia ocultista mesmo. Aquilo que realmente nós mexemos dentro do satanismo, dentro do espiritismo, dentro do candomblé, tá bom? Já estive por um tempo nessas religiões, já estive por um tempo estudando o satanismo, quando ainda não era cristã, e sei do que estou falando. Então, temos um pentagrama desenhado numa folha de papel ao cantinho, vocês podem ver na imagem. Temos também o quadro de um demônio / vampiro, não entendi muito bem, mas é uma sombra, fazendo alusão ali a uma questão espiritual no cantinho. Então, só na primeira imagem você já percebe que não é um livro de luz. Então, só nessa primeira parte que eu coloquei pra vocês, a gente já percebe que não é um livro de luz. Bom, a história continua, ele chega na cozinha, não botei aqui a foto da cozinha, porque apesar de estar cheio de símbolos, tem ali um bode fazendo referência a Bafomé, né? Tem uma sopa de olhos, tem uma sopa de dedos, tem uma série de venenos na geladeira, né? De vidros com caveira, com sinal de perigo e tudo mais. Isso não é o mais grave desse livro, tá bom? Por isso que eu decidi pular essa parte. Mas enfim, o menino tá lá na cozinha, ele come um pouquinho, ai que sede, toma uma água, tchananã, avançamos. Aí ele chega na lavanderia, também não coloquei a parte da lavanderia, posso mostrar aqui pra vocês, ó. Nessa lavanderia, nessa folha, eu não vi muita simbologia, tem ali um fantasma ou outro, tem um gnomo, enfim, um pé de galinha, não tem muita simbologia, né? Isso já é muita simbologia, mas comparado com o final do livro, isso aqui não é nada. Enfim, a máquina de lavar é um monstro que suja toda a roupa dele, né? Que rasga toda a roupa dele, entrega a roupa dele rasgada. Até que ele vai seguindo, ele fala que a roupa encolheu um pouquinho, ele tropeça na porta do porão. E aí tá a segunda imagem pra vocês, esse é o porão. Nós vemos aí um palhaço com os olhos assustados num canto, nós vemos quadros fazendo alusão a pessoas mortas, nós vemos um caixão, nós vemos, por exemplo, um pote de balinhas. Eu achei muito interessante, né? A gente sempre fala para as crianças que a gente não pode aceitar nada dos estranhos porque pode estar envenenado e tudo mais, e aí é bem sugestivo, né? Na casa de uma bruxa tem um pote de balinhas. Enfim, nós já começamos a ver uma simbologia um pouco mais pesada. Pode parecer sutil, pode parecer nada demais. Mas, gente, olha esse palhaço aí no canto. Olha os olhos desse palhaço aí no canto. No espiritismo a gente chama isso de olhos da morte. Quando os olhos estão bem arregalados e a bolinha bem pequenininha. Se você pesquisar na rede social, você vai encontrar aí o olhar da morte. Essas coisas ficam no inconsciente da criança. Bom, continuando o livro, tem a segunda página. Nós vemos no canto um monstro dentro de uma caixa, que eu ainda não entendi se é um espírito, se é um monstro, enfim. E eu achei bem interessante porque nós vemos uma imagem de uma vela derretida em cima de um crânio. E vocês sabiam que dentro da Quimbanda, uma das magias que se faz é essa vela em cima do crânio, uma vela firmada em cima do crânio? Não só dentro da Quimbanda, mas diversas firmas para Exu. E aí, se você não tá entendendo o que eu tô falando aqui, me desculpe, mas eu tô falando com gente que tem conhecimento agora nessa parte. Diversas firmas para Exu tem essa vela firmada em cima de um crânio. Então, isso faz referência, sim, faz alusão, sim, ao ocultismo, tá bom? O livro continua, o menininho tá ali, achou um gatinho, tá atrás do gatinho e tudo mais, o gatinho tá correndo dele, ele chega no banheiro e essa cena é bem interessante. Apesar de não parecer que tem nada demais nessa cena, olha esse livrinho que tá do lado do vaso sanitário. O autor dele é o Malcolm Beard. Eu sou péssima com inglês, vocês já sabem disso, né? Quem me acompanha aqui. Mas enfim, tão inocente, né? Tão natural, como se as crianças não prestassem atenção que tem um livrinho ali diferente. Monstro dentro da banheira, enfim. Na foto acho que não vai aparecer, mas se você levanta lá, tem um monstro dentro da banheira. Gente, eu não tenho problema nenhum com monstro, com essas coisas, tá bom? Zumbi, porque são coisas que não existem. Mas quando a gente fala de ocultismo, existe. E aí entra o meu questionamento, tá bom? Continuando aqui, a gente vê uma sala, não coloquei, mas tem diversos quadros nessa sala de bruxa, enfim. Uma lâmpada quebrada, uma portinha com uma cara de caveira. E o gatinho tá subindo e ele tá indo atrás do gatinho. Aí tem uma segunda sala, onde ele entra, onde tem mais um quadro ali de um espírito, um quadro de vampiro. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, também não coloquei. Mas, enfim, perto do que está por vir, nada demais. Aí tem
Essa outra sala é uma sala bem bagunçada, eu também não coloquei porque tem tantas informações nessa sala que se eu fosse explicar cada simbologia que tem aqui, nós íamos levar horas. Mas você vê aqui, por exemplo, no espelho, olha, o reflexo de uma bruxa olhando ele, não sei se é a avó, não sei se é um demônio, enfim, a gente vê lua, vê morcegos, vê ossos. É bem interessante também porque tem uma insígnia aqui, ó, de um colégio de bruxaria. Esse colégio ele existe na ficção, né? Em outros livros fazem alusão a esse colégio de bruxaria. Enfim, dentro do guarda-roupa não tem nada, são só roupas. É muito misturado. Parece muito divertido, parece muito colorido, mas a gente vê aqui uma entrega, a gente vê aqui outro crânio com outra vela firmada, a gente vê aqui incensos acesos perto de uma imagem, a gente vê aqui de novo a imagem de Bafomé. Enfim, é complicado. Seguindo, também não coloquei pra vocês, mas eles entram numa espécie de biblioteca, e aí tem monstro nessa biblioteca. Quando você puxa aqui, parece uns olhinhos de monstro, enfim. Gnomos, caveiras. É complicado? É complicado. Mas tudo isso vai passando despercebido no olhar das crianças. Ó, os gnominhos tão fofinhos, com luzinhas acesas, tão bonitinhos. Ah, coisa linda, gnominho. Um tapete que voa, como se fosse o Aladim. Nada demais. Bom, a coisa continua, né? E aí ele entra nessa sala aqui. E essa sala foi bem interessante. Vou colocar na tela pra vocês. Eu fiz questão de pesquisar os livros que estão nessa prateleira. Gente, todos os livros fazem alusão a satanismo, ao ocultismo. Tem livros como Drácula, tem livros como Frankenstein, tem livros nessa linha, né, de literatura de terror, mas tem livros aqui que realmente são livros de satanistas, livros que ensinam magia. Eu prefiro não citá-los aqui porque eu não quero incentivar ninguém a pesquisar esse tipo de livro, mas enfim, tem livros bem pesados aqui, sabe? E as crianças reparam nisso. A gente pensa que não, mas elas reparam. A portinha abre, quando a portinha abre, ele encontra um caminho. E aí nós vamos ver o que tem nesse caminho. Que pra mim foi a imagem mais forte desse livro, no geral. Eu vou colocar só metade da imagem, né? Porque a imagem é grande. Podem olhar aí no cantinho, nós vemos, por exemplo, boneco de voodoo. Nós vemos um cemitério, nós vemos cruz invertida nesse cemitério. Nós vemos um demônio saindo do fundo das árvores. Nós vemos uma caveira. Mas o menininho tá se divertindo aqui, ó. Na montanha-russa, na poltrona e tudo mais. Parece divertido. Mas olha em volta. Eu tive que explicar pra minha filha o que é o contexto. E o que essas coisas representam dentro desse contexto. Nós temos uma mesa onde os gnomos estão fazendo um jogo de cartas. Enfim. Por que tudo isso me preocupa, né? Por que tudo isso me acendeu um alerta? Aquilo que eu falei no início do vídeo. Pode parecer inofensivo. Pode parecer. Mas no fundo, é uma estratégia de cauterizar a mente da criança. É uma estratégia de tornar aquilo aceitável aos olhos da criança. E Satanás é muito astuto. Pai, mãe cristã que tá me ouvindo, Satanás é astuto. Satanás vai aos poucos. Satanás vai em doses homeopáticas para trazer esse ocultismo e esse despertar espiritual cada vez mais cedo para os nossos filhos. Se eu não sou uma mãe que tô ali em cima, tô ali olhando o que minha filha tá lendo, olhando o que minha filha tá consumindo, isso passaria despercebido. Por exemplo, ela disse que ela teve contato com esse livro no primeiro ano. E eu não sabia. Eu não sabia que ela teve contato com esse livro no primeiro ano. Não tô aqui dizendo que esse livro tem que ser censurado ou que esse livro tem que ser arrancado das escolas. Não é isso, tá bom? Até porque nós temos pais ocultistas que querem ensinar isso pros filhos deles. E eles precisam ter esse direito. Agora, o que eu tô dizendo é que eu, como uma mãe cristã, não entendo que isso é de Deus. Não entendo que isso vai ser benéfico para a construção da imaginação daquela criança ou para a construção social daquela criança. Quando nós damos um livro para uma criança ler, a gente quer que ela desenvolva o vocabulário, aqui tem pouquíssimas palavras. A gente quer que ela desenvolva a imaginação. Todos os desenhos, todas as coisas que estão desenhadas aqui que levam a criança a imaginar algo, levam ela para o ocultismo. A gente quer que a criança
conheça um contexto. O contexto que esse livro apresenta é um contexto de ocultismo, é um contexto de satanismo, é um contexto de bruxaria. Então, aonde que esse livro colabora para o crescimento do seu filho? Não colabora. Não colabora. Não é um livro rico em absolutamente nada numa visão cristã. Ele pode ter ilustrações bonitas, bem feitas no caso, ele pode ser colorido, mas pouquíssimo vocabulário, um enredo muito simples na história, é um menininho que vai na casa da vovó e no final vira um lobisomem. Basicamente isso, é um menininho, vai na casa da vovó, acha um gato, segue o gato até achar a vovó, e aí no final ele vira lobisomem. Eu não coloquei no finalzinho aí nas imagens, mas eu mostro ali pra vocês, olha lá. Aí começa a virar um lobinho e pronto. Virou um lobinho, um lobisomenzinho. Mas entende que não colabora cognitivamente, não colabora culturalmente, não colabora em absolutamente nada com a criança? Então aí eu te pergunto, qual a intenção desse livro? Se não é rico em vocabulário, se as ilustrações não levam a criança para uma ilustração de conhecimento legal, de conhecimento neutro, qual a intenção desse livro? Eu te respondo, a intenção desse livro é normalizar o ocultismo na cabeça das crianças. Não só desse livro, mas de inúmeros desenhos. A gente viu recentemente o Elon Musk fazendo um boicote, né, à Netflix, falando que a gente deveria cancelar a Netflix por causa da agenda woke deles. O que tem de desenho colocando linguagem neutra, colocando homossexualidade, colocando ocultismo, não só na Netflix, mas na Disney, em todas essas plataformas, não está escrito. Não está escrito. Por quê? Porque é estratégia de Satanás adentrar os nossos lares através da cabeça daqueles que são mais frágeis, espiritualmente falando. O que eu tô dizendo aqui é aqueles que são mais frágeis cognitivamente falando, não tem experiência de vida, não tem conhecimento de vida para identificar um arquétipo, identificar uma simbologia e saber qual estrago ou qual influência aquilo pode ter na mente deles. Ah, tá, mas qual é o problema, né, biblicamente falando, de ter contato com o ocultismo? Gente, no Antigo Testamento tem inúmeros textos condenando a feitiçaria, condenando a consulta aos mortos, condenando o ocultismo. No Novo Testamento também. Provérbios fala que a gente deve ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. Efésios fala que a gente deve instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Enfim, existem inúmeros textos que mostram que nós não devemos consumir esse tipo de conteúdo. Nossos olhos são a janela da nossa alma. Cara, aquilo que os nossos olhos veem, a nossa alma sente. E aquilo que os nossos olhos veem, a nossa cabeça cria, a nossa cabeça absorve. E você colocar isso diante dos olhos de uma criança, diante da cabeça de uma criança, pode ser muito perigoso. Muito perigoso. De novo, falando aqui de uma perspectiva cristã, tá bom? Eu, como mamãe cristã, não quero que os olhos das minhas filhas consumam esse tipo de conteúdo. Eu não quero que a curiosidade das minhas filhas, espiritualmente falando, seja despertada por esse tipo de conteúdo. Eu quero, primeiro, que elas tenham curiosidade e vontade de buscar a palavra de Deus. E não as coisas do inferno. Não as coisas ocultas desse mundo. Não a magia negra. Não a bruxaria. De novo, não é levantar uma discussão aqui de religião, qual religião é certa, qual religião é errada, nada disso, tá bom? O objetivo desse livro é chamar atenção para você, que é pai, que é mãe cristão e que negligencia aquilo que seu filho consome. Não só nos livrinhos, mas em telas, em desenhos, em conversas com amiguinhos, em jogos. É sua obrigação fazer isso. No nosso lar, por exemplo, a gente fiscaliza. Elas têm muito pouco tempo de tela, muito pouco, né? Elas têm pouquíssimo tempo em tela e o tempo que elas têm em tela a gente fiscaliza. Agora, não veio da tela, veio da escola. Ah, você culpa a escola, você culpa o Sadiq. Cara, eu não culpo, porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, não tem como eu esperar outra coisa diferente do mundo. Agora, eu quero deixar aqui esse alerta para vocês. Por favor, vejam o que os filhos de vocês estão consumindo. Porque dentro do ocultismo, a simbologia é uma estratégia para mexer com a mente, para mexer com a psique, para mexer com o inconsciente das pessoas. Principalmente as crianças, as pessoas mais vulneráveis nessa equação. Tá bom? Fica aqui a minha dica. A maravilhosa e horripilante casa da vovó está descartado da minha casa. Já mostrei pra ela que esse livro ela não deve mais pegar na biblioteca. Foi bem interessante porque ela tá vendo que eu gravar, ela tá vendo eu falar todas essas informações pra vocês. E foi uma oportunidade de expor isso pra ela, de expor aquilo que Deus espera de nós
qual é o plano de Deus para nós, o que são literaturas de luz, literaturas que trazem vida, literaturas que trazem sentimentos de bem, e o que são literaturas que trazem medo, literaturas que trazem horror, literaturas que trazem sentimento de ansiedade e escuridão. E espero que você também, pai e mãe, possa ter essa oportunidade um dia de sentar com seu filho e conversar, porque esse assunto precisa ser dito. Não esperava que seria tão logo, mas Deus fez essa oportunidade e espero que tenha sido útil para sua vida, para sua casa também. É nóis, beijo e abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.